Olá, muito bem-vindos! Nesse vídeo a gente vai falar como pegar projetos com fundo neutro como esse e ambientá-los com pavilhões e uma feira acontecendo com o uso da inteligência artificial em minutos. E se você é novo por aqui, meu nome é Douglas Faustino, eu falo sobre projetos de cenografia e eventos, então se inscreve nesse canal para poder receber mais conteúdos como esse, dá um like nesse vídeo que me ajuda muito também. Valeu, vamos pro conteúdo. E agora aqui para a tela do Photoshop para a gente poder analisar isso, a questão entre projeto e ambientação. Eu tenho esse exemplo de um projeto bem simples de 30 e poucos metros quadrados e eu vou falar para vocês. Para as pessoas que falam que o fundo neutro é melhor, é porque assim, tudo que o seu cliente ele está investindo é em cima somente disso. Então não tem por que você ficar gastando tempo e energia com coisas irrelevantes para poder conseguir, sendo que tudo que a gente vai fazer um investimento está aqui. Agora, quem fala que a ambientação é melhor é que, assim, vai deixar para o cliente um pouco ele entendendo como é que vai funcionar o ambiente, como vai ser dentro do evento como um todo. Só que nós temos alguns problemas. Como esse projeto não é dentro de uma rua, a gente está fazendo dentro de um pavilhão que vão ser projetos que vão ser construídos, a gente não sabe qual vai ser o projeto das pessoas. E mesmo se a gente soubesse, imagina que você está fazendo para um cliente X. Geralmente em feiras, bem possivelmente, aqui vai ser um concorrente do seu cliente. Então imagina você tem um projeto do Banco Itaú aqui e do lado você coloca o Bradesco. Cara, tipo assim, isso não faz muito sentido. Quando você vai apresentar o projeto para o seu cliente, você tem que ter foco 100% em tudo aquilo que você está fazendo para o seu cliente e não por os outros. E tudo isso pode gerar ruído. Mas qual que é a minha opinião, como nós que somos designers, arquitetos, nós temos que fazer? Nós temos que ter a capacidade de fazer projetos neutros, projetos ambientados, para caso clientes queiram neutros, você saiba fazer, se eles querem uma coisa em pavilhão, também saiba fazer. E qual que é o problema de fazer projeto em pavilhão? É que você precisa ser muito experiente dentro do 3D para poder fazer uma composição correta, para poder colocar as iluminações. Você não vai ter uma luz ou duas luzes, você vai ter que fazer uma gestão de luzes, tem que saber como é que funciona a hierarquia de luzes. É uma coisa que é interessante para você aprimorar seu portfólio, mas você precisa estar no nível intermediário para avançado. E quando a gente está num ambiente desse neutro, a iluminação vai ser mais fácil, o Global Illumination vai ser mais fácil, o ruído vai ser menor, o tempo de render vai ser menor, o investimento que você vai ter na sua máquina vai ser menor também. Por isso que, principalmente para quem está começando, um projeto neutro funciona muito bem. Mas por isso que eu falo que para quem está começando principalmente, um projeto com um fundo, com um background neutro, é muito mais fácil de administrar para depois, quando você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, aí sim você consegue fazer a evolução da sua carreira. Mas para poder conseguir fazer com que esse daí não seja tão difícil, a gente tem inteligência artificial para poder nos ajudar. E eu vou fazer alguns testes aqui com você, com algumas inteligências. A primeira inteligência que eu vou falar para vocês é essa, que é a Flux, não sei como é que eles chamam, que é da Black Forest Labs, e ela é open source. Você pode usar, por enquanto ela está aberta na data de hoje, mas eu não sei até quando ela vai estar. E o que é interessante nela? Foi a inteligência artificial que eu testei até agora, que melhor mantém a consistência dentro dos nossos projetos, e manter a consistência dentro dos nossos projetos é o fundamental e o que a inteligência artificial mais tem dificuldade. Então, vou aqui para você, quando for usar pela primeira vez, você vai colocar em Get Start. Aqui a gente vai lá e você vem aqui no Flux Content Max, você coloca Try in the Playground. E aqui, o que acontece hoje? Hoje, na Flux, você só consegue fazer as imagens colocando uma imagem e pedindo com um prompt, fazendo algumas coisas. Então aqui eles tinham essa imagem com umas pessoas, ele pediu para remover as pessoas e foi. Aqui câmera mais perto e o gato olhando para a câmera. Então é sempre fazendo uma correção dentro de uma imagem. Eu vou mostrar o histórico para vocês desse projeto que eu tinha. E aí a primeira coisa que eu pedi para ele era para poder colocar esse projeto dentro de um pavilhão. Qual que foi a dificuldade? Ele fez um pavilhão genérico. Mas qual foi a coisa boa? Ele manteve toda a consistência, ele não alterou nada da estrutura, não alterou imagens, não alterou comunicação visual, mas ele fez um ambiente aqui que pode ser interessante para você, mas é um pavilhão genérico. E ele fez algumas opções.
Ele fez opções das mais diversas, então não é um pavilhão específico. Até aqui me incomoda um pouco, porque a perspectiva aqui tá diferente. Aqui ela até que bate, isso aqui me incomoda bastante. Aqui tá batendo pra mim, tá interessante. Só que esse daqui parece que esse tá inclinado. Não gosto muito. Aqui eu pedi alguns outros, para pedir outros pavilhões. Foi um prompt bem simples aqui, olha. O que que eu fiz? Para ficar até mais apurado, eu fui no ChatGPT e pedi para ele poder fazer um prompt aqui dentro do Flux, tá certo? E eu fui lá, copiei e foi com esses resultados aqui, olha, que vocês podem ver. E aí, para poder saber como era a consistência, eu pedi para ele, com aquela imagem que eu tinha, fazer uma vista frontal. E aí a inteligência artificial deu uma surtada. Tanto que aqui ele colocou 3 N's, aqui ele colocou 2 N's, mas ele tirou a distância ali, a distância está diferente. Aqui ele criou um M estilizado. Enfim, não foi 100%, mas em questão da estrutura é a mesma. Ah, aqui a imagem ele fez a moça deslocar ali da imagem. Mas a estrutura de piso, pilar, testeira, aqui do depósito, do teto, ele manteve exatamente como eu tinha feito, que é uma boa coisa. E com essa mesma imagem, com fundo neutro, eu pedi para poder fazer dentro de um pavilhão, ele fez. Só que, novamente, eu não consegui manter a consistência do pavilhão, porque eu só posso fazer esse pavilhão por texto, eu não consigo pegar uma imagem. E aí, para poder ir lá no Photoshop, e aí, olha, tem este daqui com esta imagem aqui, olha. Se você for perceber, ele manteve exatamente a mesma estrutura. Exatamente a mesma estrutura, isso com outro pavilhão, a estrutura é simplesmente a mesma. Isso é muito bom. E como é uma inteligência artificial nova, é open source, pode ser que para o futuro ela fique muito mais aprimorada. E aí o que que acontece? O que eu vejo para a gente poder utilizar no dia a dia? Fazer uma imagem aqui com render muito rápido, de 1 ou 2 minutos, e conseguir fazer diversas variações para poder estudar com o cliente sem ter que fazer vários renders, tá certo? Só que aí qual que é o problema, né? Aí eu queria fazer. Eu estou em São Paulo e um desses pavilhões é o Center Norte, é o Expo Center Norte. Eu queria colocar o meu projeto dentro desse pavilhão. E para poder fazer isso, eu tentei com o ChatGPT. E para mim, ele é a inteligência artificial genérica e que faz tudo de forma melhor, porque ele faz prompt, faz imagens, tudo da mesma assinatura. Você pode fazer isso com Midjourney, com outras, ou com Full Stable Diffusion. Só que aqui eu concentro tudo. Todo o meu trabalho aqui está dentro do ChatGPT, que fica um pouco mais fácil para mim. Então eu peguei essa imagem do Expo Center Norte com o meu projeto e eu falei para ele, coloque no Center Norte, um prompt simples. E ele colocou. Ele mudou o realismo um pouco da Expo Center Norte, mas, cara, é o Expo Center Norte. Algumas coisas. Ele mudou a marca que, logo, se você já trabalha com alguns clientes com marcas, você sabe que mudar a logotipia, mudar a marca, mudar o brand de um cliente é muito significante. Isso se eu apresento para um cliente, ele muda alguma coisinha mínima que for, seu projeto inteiro tá errado. Então, cara, tipo, isso aqui é inadmissível. Então, isso já inviabilizaria qualquer uso do ChatGPT. Não contente, ele foi lá, ele mudou a estrutura aqui na testeira, ele tirou o reto iluminado que tinha aqui, o paisagismo ficou mais feio, ele mudou os mobiliários, ele mudou o bar, ele tirou a rampa, ele mudou o depósito aqui. Não ficou legal, mas ele colocou dentro do Expo Center Norte. Só que aí vem aquele outro problema. Cara, olha isso, ele deixou. E é uma questão, beleza, você vai colocar o seu projeto dentro de um pavilhão, mas ficou um pavilhão vazio. Aí a pessoa, putz, vai ficar vazio? É o tipo de ruído que você pode ter com o seu cliente. Você vai lá e apresenta com o pavilhão assim, ah, mas tá vazio? Vai ter só eu? Tem cliente que fala isso. Tem cliente que chega e fala assim, beleza, mas só tem eu, quero ver a feira. Aí, beleza, a gente vai tentar usar a inteligência artificial. Eu vou assim, insira outros estantes ao redor, com menos destaque, né? Ambiente como se fosse uma feira de verdade. E aí sim, ele fez. Assim, aí pelo menos dá para poder perceber que a gente está participando de uma feira de eventos aqui. E aí, mesma coisa, ele voltou com o reto iluminado aqui, mas ele mudou a estrutura levemente. Aí eu cheguei para poder forçar.
eu peguei a mesma imagem do pavilhão com um projeto e falei assim, insira esse projeto dentro do pavilhão e não mude nada na estrutura do projeto. Coloque outros projetos ao redor, como se fosse um evento com pessoas andando nos corredores. Coloque carpete cinza nos corredores. Fui redundante aqui e ele chegou nesse resultado que o ambiente em si, ele até que tá legal. Só que, novamente, ele mudou o logo do cliente, ele mudou a estrutura. Mudou menos, mas ainda continua mudando. Mas assim, a gente já tá aqui com um pavilhão. Ele não manteve a estrutura. Eu vou até colocar aqui no Photoshop para vocês. Que aqui era o pavilhão no Center Norte. Aqui é do ChatGPT, o último. Ele já mudou bastante coisa. Tipo assim, ele deu uma variada ali. E aqui, se a gente pegar esse último projeto com um projeto de referência, ele mudou a câmera, mudou a temperatura, mas até aí tudo bem. Ele mudou a pessoa, ele tirou o porta-folder, ele mudou o lounge ali. Enfim, para ambientar até que é legal, só que você entende que isso não é um projeto? Isso daqui, cara, você tá fazendo outra coisa. Isso daqui não é um projeto do qual você consegue controlar muito bem, principalmente com o ChatGPT, talvez com outras ferramentas, e aí vem aquela coisa. Toda semana tem uma nova ferramenta, é impossível a gente falar qual vai ser a melhor. Eu acho que se o Flux ele conseguir manter essa consistência aqui do projeto, conseguir fazer essas variações sem mudar principalmente marca, imagens e conseguir colocar pavilhões no qual eu quero, ele tem grandes chances de ser uma boa ferramenta para o futuro. Mas me diz você, o que você achou disso? Se você usa alguma inteligência artificial hoje em dia para poder fazer o uso das suas imagens, para poder agregar, para poder fazer ambientações, alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo para eu saber. Valeu por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui para poder engajar dentro do vídeo e muito obrigado.